Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar a Avidor, aqui representada por Berta Santos, que é a Presidente, António Pereira, eu espero não me enganar nos nomes, António Pereira, Manuel Araújo, António Lisboa e Alberto Rodrigues. Bem-vindos à Comissão de Agricultura e do Mar. Dou-vos uma rápida nota de como têm funcionado estas audições. Eu vou dar a palavra a cada um dos grupos parlamentares para poder intervir sobre a questão da Casa do Douro, colocarão as suas dúvidas, as questões que muito bem entenderem, e depois da ronda por todos os grupos parlamentares, dou-vos a palavra, dou a palavra à Avidor para poder encerrar a audição. Dispõem os grupos parlamentares, cada um dos grupos parlamentares dispõe de 5 minutos, há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que dá para ver o tempo que já foi consumido. Depois, no encerramento, dar-vos-ei um tempo entre 15 e 20 minutos para poderem fazer o encerramento, responder às questões que vos forem colocadas e aquilo que muito bem entenderem. Uma vez mais, bem-vindos, muito obrigado por estarem connosco. Vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Pedro Pimentel. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD não tem questões nenhumas a pôr, até porque esta segundo nos foi requerido pela Avidouro, a própria Avidouro não fazia parte do grupo de conjunto de entidades a ser ouvidas na primeira fase, ou naquilo que foi aprovado aqui na Comissão de Agricultura. Como sabemos, isto até era para subir a plenário no dia 10, por isso, se a Avidouro requereu à Comissão para ser ouvida, nós estamos cá para ouvir a Avidouro e, por isso mesmo, queremos ouvir as opiniões sobre este assunto que está pendente na Assembleia da República sobre a Casa do Douro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho da Santa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, permitam-me que cumprimente a Sra. Presidente da Avidouro, Berta Santos, e demais pessoas que a acompanham. Nós vamos fazer aquilo que nos parece que deve ser feito, é aproveitando o facto de estarem aqui e de se estar a tratar de um assunto candente e demasiadamente importante para a região do Douro, a que todos nós pertencemos, eu pelo menos, e quem aqui veio e outras pessoas que aqui estão presentes, era importante aproveitarmos a vossa presença, não apenas para falarem de uma forma livre, porque têm esse direito, como é evidente, mas já agora o assunto que nos tem preocupado e do qual temos tratado na sequência de uma proposta de lei apresentada pelo Governo, é a problemática da Casa do Douro, como muito bem sabem. Talvez a atitude também pudesse ser de não se fazer perguntas, porque a Avidouro não precisa propriamente de ser ouvida para falar. Portanto, tem muitas vezes manifestado aquilo que pensa acerca destes assuntos, tem pensamento estabelecido, tem inclusivamente pensamento publicado e comunicado, portanto, mais ou menos nós conhecemos qual é a vossa posição. De qualquer forma, vamos tentar fazer desta vossa presença na Assembleia da República aquilo que deve ser, com o máximo de dignidade e com a tentativa de nós próprios podermos aproveitar a vossa presença para convosco contactarmos com este assunto que é fundamental. Portanto, eu partiria para algumas perguntas que temos deixado mais ou menos a todas as entidades que por aqui têm passado e que passaria a fazer. Primeiro, o assunto sabem qual é, não vamos explicitá-lo, o problema também sabem qual é, ou pelo menos vão com certeza identificá-lo. O que nós queremos perguntar é, no meio disto tudo, da problemática da Casa do Douro, da região do Douro, das dificuldades que têm passado, foram ouvidos, têm sido ouvidos, foram conhecedores de documentos para, como eu digo, falam porque não precisam realmente que ninguém lhes diga para serem ouvidos, mas se têm sido chamados a ser ouvidos designadamente através de documentos que são produzidos. E já agora sabem tão bem como eu que existiram grupos constituídos para tratar da problemática da Casa do Douro. Seriam 8 grupos que depois iriam apresentar soluções para a Casa do Douro. O que se pergunta também, ligado a isto, também foram ouvidos por algum, sabem como é que foram constituídos esses grupos? Foram ouvidos por algum desses grupos? E uma pergunta num impulso diferente. Conhecem as conclusões apresentadas por esses grupos acerca da matéria que lhes foi encomendada? Este era o primeiro grupo de questões. Depois,
como é evidente, a pergunta sacramental é o que é que lhes parece, embora nós, como eu digo, já os ouvíssemos falar sobre isso, mas o que é que lhes parece deste problema da Casa do Douro, que identificamos como principalmente a tentativa de extinção da Casa do Douro, escondida pela passagem de uma associação de direito público para uma associação de direito privado com inscrição voluntária. O que é que pensam disso? Que implicações é que acham que isso pode ter para a Casa do Douro e, em consequência, para toda a região do Douro? Depois, num outro tom, mas sobre a mesma matéria, o que é que lhes parece esta mistura entre diversos problemas? O problema das dívidas, que existe e que é preciso resolver, o problema institucional, ou seja, da natureza de direito público ou direito privado da associação em que se constitui a Casa do Douro, e terceiro, a questão da revisão estatutária, portanto tem a ver também com a existência de um novo estatuto da Casa do Douro. O que é que pensam da mistura entre as tinha que ser assim, ganha-se alguma coisa em ser, não devia ser assim? O que é que vocês pensam acerca desta tentativa, desta mistura e naquilo que nós temos chamado alguma chantagem à mistura, tentativa de que, aproveitando-se o facto de resolver o problema das dívidas, intervir também ao nível da natureza jurídica da Casa do Douro. Depois, há assuntos que convosco têm sido tratados, se calhar hoje era bom que fizessem também o ponto da citação, daquilo que pensam, por exemplo, a questão da problemática da aguardente vínica do Douro. Conhecem tão bem como eu os projetos que existiram, designadamente o projeto que foi apresentado pela Cimedouro e que chegou a esta Assembleia da República. O que é que pensam acerca disso? Depois, o que é que pensam também sobre a proposta que o próprio Partido Comunista traduziu em projeto de lei acerca da possibilidade de contratualização plurianual entre a produção e o comércio, que, para além do mais, fosse capaz de permitir a estabilização dos volumes a produzir anualmente e os preços a praticar. O que é que pensam sobre isto? O que é que pensam sobre aquilo a que se chama os contratos de vindima? A última pergunta, para ver se consigo conter dentro dos 5 minutos, tem a ver com a avaliação feita dos vinhos. Sabem que houve uma outra avaliação feita pela UTAD. Pessoalmente não queremos pôr em causa a UTAD. A UTAD é a nossa Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de que todos nós prezamos e muito aplaudimos. De qualquer maneira, o que se põe em causa é o tipo de avaliação que foi feita. Aquilo que nos foi comunicado é que a avaliação foi feita por duas pessoas da área da economia, com duas pessoas institucionais, inclusivamente o reitor ou o pró-reitor e uma outra pessoa, mas o que é que pensam do tipo de análise, do tipo de avaliação que foi feita, tendo em conta que aquilo que aqui foi dito foi que a avaliação que foi feita foi uma avaliação de natureza económica, economicista, em que foi calculado o preço da aguardente que é necessário aplicar, o preço da produção e depois a extrapolação de cada ano para a atualidade. Foi essa a forma como foi feita a avaliação. O que nós perguntamos é se concordam com este tipo de avaliação. O que é que têm a dizer sobre esta situação também da avaliação? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS. Sr. Deputado Bel Batista, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para saudar a Avidouro e dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, estamos cá disponíveis para os ouvir conforme solicitação da própria Avidouro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimentar os representantes da Avidouro aqui presentes. Ainda bem que é possível ouvi-los. Numa primeira fase, essa audição foi recusada. O PCP, inclusive, tinha uma proposta para ouvir a Avidouro e outras entidades que foram recusadas. Felizmente, a maioria reconsiderou e permitiu a audição de outras entidades que o solicitaram, e nós julgamos que isso que é positivo para este processo, ouvir quem vai sofrer quem já está a sofrer e quem vai sofrer com as implicações do mesmo. A primeira questão que gostava de perguntar e que nos esclarecesse era sobre a real importância da Casa do Douro enquanto instituição de representação da produção. Que importância efetiva é que esta estrutura tem enquanto representante na atividade vitivitícola da região? Porque julgo que é fundamental perceber isso. Aliás,
se tivermos em conta até o processo de criação da Casa do Douro e todo o processo histórico em torno do Douro, percebemos que ele se desenvolve sempre em torno de uma luta, né, entre a produção e o comércio, e que era importante perceber a sua importância. Porque aquilo que nós conseguimos perceber é que a situação dos lavradores da lavoura do Douro é cada vez pior quanto mais dificuldades tem a Casa do Douro. É que a situação agravou-se e intensificou-se numa forma direta, de relação direta com as dificuldades que a Casa do Douro foi tendo. Depois gostava de perguntar como é que na região estão a ser acolhidas estas propostas do Governo. Quem vem lá da região de Marcada do Douro, como é que elas são sentidas lá? Porque nós aqui, e deixem-me dizer que no âmbito das audições isto tornou-se muito claro, é que aquelas propostas que aqui são defendidas pelo PSD e pelo CDS só tiveram um conjunto uma estrutura a apoiar estas propostas, que foi precisamente as casas de comercialização. As casas de comercialização, o PSD e o CDS, o que têm manifestado aqui é defendida esta proposta e estão do lado desta proposta. Todos os outros, incluindo até os autarcas da região, eleitos pelo PSD e pelo CDS, se manifestaram contra esta proposta. E por isso também era importante perceber na região como é que está a ser decidida esta proposta que junta o pagamento da dívida com a extinção da Casa do Douro, e também perceber na vossa perspectiva se estas coisas tinham que estar ligadas uma com a outra ou não. Depois, também relativamente à avaliação do património, esta questão já foi colocada. O património, eu sei que o património da Casa do Douro é um património que o Douro sente como seu e que os lavradores do Douro sentem como um património seu, porque foi construído ao longo de muitos anos pela lavoura douriense. E se tem alguma coisa a dizer esta questão, nomeadamente a questão da avaliação dos vinhos, é que o que nós já ouvimos aqui dizer é primeiro, é esta novela em torno da avaliação dos vinhos. Cada vez que se faz uma avaliação, ela tem valores muito diferentes. Pois a Casa do Douro mostra-nos aqui gráficos em que compara os vinhos avaliados pela Universidade de Trás-os-Montes com o preço a que eles foram vendidos em Gaia, dados do IVDP, e que há vinhos que foram vendidos por valores 10 vezes superiores àqueles que foram avaliados. A própria Casa do Douro nos disse aqui que não vendia aqueles vinhos por menos de 190 milhões, mas eles foram avaliados por 130. O que é que se há alguma coisa a dizer, se há alguma coisa a dizer sobre isto ou não? Como relativamente ao património remanescente, também já nos foi aqui dito que depois de pagas as dívidas, de serem pagas as dívidas, entre aquilo que é o património imobiliário da Casa do Douro, as ações da Real Companhia e outro património, serão cerca de 30 milhões de euros que ficarão para entregar à entidade que herdar o processo da Casa do Douro e perceber se há interesses manifestos na região ou não em pegar nisto. Porque, pelo menos, eu conheço as declarações do Presidente da Câmara Municipal da Régua, que tornou públicas a um órgão de comunicação social, a dizer que foi contratado por uma entidade e que escreveu numa carta aberta ao Primeiro-Ministro a alertá-lo para o que estava ali a passar. E a Casa do Douro confirma estas situações, e por isso no Douro também se conhece esta intenção, esta vontade de alguém tomar conta daquele património. Depois, relativamente ao número de viticultores, também era importante dizer-nos alguma coisa sobre isto, porque o IVDP diz-nos aqui que são 25 mil. Depois há outras entidades a seguir que desmontam isto e dizem que não é nada disto. Mas o IVDP diz que são 25 mil viticultores. Se também pudessem, tendo em conta que são uma associação de viticultores, falar nisto era importante. E por último, as posições do Conselho Interprofissional do IVDP. Nós quisemos saber se o Estado era efetivamente o fiel, né, tendo em conta que o Conselho Interprofissional, a produção e a comercialização têm o mesmo peso, e o Estado, através do IVDP, será o fiel da balança, né, nos desempates. As casas de comércio dizem-nos aqui que o IVDP está sempre do lado da produção, quando tem que tomar posições no Conselho Interprofissional. Nós até estranhámos um bocadinho porque a anterior direção do IVDP, um dos dirigentes foi trabalhar para a Gancruz, outro para a Vini Portugal, e por isso até estranhamos que eles estivessem tão chateados com as casas comercializadoras, tão chateadas com as direções do IVDP, mas isso foi o que aconteceu. Isso se confirmam que, se é isso que é sentido, que o IVDP toma sempre posição pelo lado da produção. E já agora, como é que vem no âmbito da proposta, o que
diz é que o IVDP, e vou terminar, Sr. Presidente, o que diz é que a entidade que vier a seguir à Casa do Douro terá 20% da representação nos primeiros 2 mandatos no interprofissional. 2% é um lugar. Como é que os outros 2 lugares serão ocupados, tendo em conta que sabemos que a comercialização também já detém 20% da produção no Douro? Como é que isto será feito, se há ideia disto? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Vidor para poder responder. Sra. Presidente, faz favor. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos os Srs. Deputados, e começo por saudar o levantamento de veto que foi feito à escutação, a esta audição, à Vidor. Ainda bem que foi reconsiderado, e ainda bem, até porque neste momento, e nós não temos margem para de dúvidas para dizer que ao longo destes últimos anos a Vidor teve e continua a ter um papel preponderante na região de Mercado de Douro em defesa dos pequenos e médios vitivinicultores da região. E por isso, e até nos atrevemos a dizer, é evidente que a Casa do Douro é a Casa do Douro e nós defendemos a Casa do Douro, a instituição Casa do Douro, porque a produção precisa da instituição Casa do Douro, mas nós atrevemos-nos a dizer, por tudo aquilo que tem sido feito na região de Mercado de Douro, que a Vidor tem sido das associações que mais trabalhado tem em defesa da região e dos pequenos e médios viticultores. Mas ainda bem, embora eu gostaria, quer do Sr. Deputado do CDS, quer do Sr. Deputado do PSD, que o Sr. Deputado do CDS não conheço também, mas o Sr. Deputado do PSD conheço, que tivesse efetivamente, não fosse só uma questão de estar aqui, mas já é bom estar aqui, mas não fosse só uma questão de nos estar aqui a ouvir, mas que pudesse também ter colocado algumas questões. Mas a vida é assim. E pronto, hoje estamos de uma maneira, amanhã provavelmente estaremos de outra, mas as coisas são como são. Mas eu quero dizer apenas, e antes de entrar nas questões que me colocaram, de que este veto, que terminou, né, desta forma, tendo sido considerado ouvir-nos, mas esta discriminação já começou à produção quando foi constituído o grupo de estudos e que era um grupo de estudos de apoio para surgir uma proposta de lei que hoje aqui está em análise, não é? E que a região não foi ouvida. E nós gostaríamos também de ter sido ouvidas. Isto, meus senhores, aquilo que eu acho, isto é democracia. E nós vivemos em democracia e, como tal, já tínhamos pedido várias reuniões a esta Casa, temos tido, noutras situações, temos sido ouvidos, fomos também ouvidos pelo Secretário de Estado, com muita insistência nossa, fomos ouvidos pelo Sr. Secretário de Estado, mas não seria mau para este processo, um processo tão complicado, este que nós estamos a viver, portanto, este processo que vai influenciar de forma negativa a produção e os pequenos e médios viticultores que tivessem tido outras entidades e outras entidades da região a serem ouvidos. Começando por responder ao Sr. Deputado, eu não sei se me esquecerei de tudo, e já estava um pouco a responder ao Sr. Deputado do PS, que coloca se nós, ao longo deste processo, temos sido ouvidos, e refere os 8 grupos de trabalho. Como acabei de dizer, nós não fomos ouvidos, na nossa opinião, continuo a dizer, deveríamos ser ouvidos, e não sei quais foram os motivos, até porque nós andamos na região, e nós não somos uma associação de gabinete, nós não fazemos prestação de serviços aos agricultores, porque é necessário fazê-lo, mas nós não somos uma associação de gabinete, e por isso andamos por toda a região, durante todo o ano, batemos a maioria das feiras falando com os viticultores. E por isso temos alguns conhecimentos também e que poderíamos ter dado o nosso contributo
para que, provavelmente, com a vontade de todos, e eu penso que se houver vontade de todos, as coisas poderiam seguir outro caminho. Mas, efetivamente, a Avidouro nem foi ouvida, nem teve a ver nada com os grupos, com os 8 grupos de trabalho que fomos criar, assim como outras entidades da região, com peso na região, e que deveriam ter sido ouvidos e não foram ouvidos. Relativamente, conhecemos algumas coisas das conclusões que foram retiradas desse grupo de trabalho e que nos apraz e que nós não gostamos, e estamos contra elas, como é evidente. E depois, esta questão que me coloca da mistura das duas situações. Uma coisa, eu penso que foi isso que colocou, uma coisa é o saneamento financeiro da Casa de Douro, outra coisa é a alteração dos estatutos da Casa de Douro. E eu aqui, senhores deputados, e eu acho que vocês já me conhecem um pouco até nesta casa, pela forma direta como muitas vezes eu coloco as coisas. Eu sou o que sou e gosto de falar diretamente, gosto de dizer aquilo que penso. E aquilo que eu penso é que este tipo, o misturar estes dois processos, no nosso entender, e eu não queria que ficassem agarrados às palavras, as palavras são o que são, mas sem ficar agarrados às palavras, é que para nós é um pouco de chantagem aquilo que está a ser feito. Porque podemos fazer o saneamento financeiro da Casa de Douro, vamos ver como, também, e a alteração ao estatuto não está ligado deste primeiro processo. E por isso, no nosso entender, e eu disse, e quero-vos dizer aqui também francamente, nas iniciativas que a Avidouro tem estado, eu às vezes digo isto não se está de boa fé quando se misturam processos desta natureza. E por isso eu digo, porque relativamente ao saneamento financeiro, muitas outras coisas, no nosso entender, e conversando com os viticultores, muitas outras coisas se deveriam apurar. E quando se fala numa dívida da Casa de Douro, nos valores que ela é apresentada, nós temos algumas dúvidas. E temos algumas dúvidas pela simples razão. É que esta dívida da Casa de Douro, e bem podem-me dizer tudo e mais alguma coisa, eu não estou aqui defensora de direções nenhuma, que não tenho que estar na defesa de direção nenhuma da Casa de Douro, estou a defender a instituição Casa de Douro, que é importante para a produção. Aquilo que eu digo é que relativamente a apurem-se primeiro seriamente as dívidas, porque as dívidas não foram só feitas pelas direções da Casa de Douro, pela Casa de Douro. As dívidas foram feitas com base também em quê? Com base na retirada de poderes que foram feitos ao longo destes anos à Casa de Douro. Nós sabemos que a partir de 1995, e o grande problema que existe, começa em 1995. E começa em 1995 e nós sabemos, portanto, com a criação da CIRD, portanto, e tudo isto. Também sabemos porque que se criam, porque que se criaram, porque nós sabemos, nós somos muitos viticultores na região de Marcada de Douro, mas há um lobby muito mais poderoso na região de Marcada de Douro, e esse lobby é o poder económico, e por isso nós sabemos porque é que as coisas estão assim, e também ainda por isso nós dizemos, é o cadastro que foi retirado e que a Casa de Douro não foi ressarcida. Hoje dizem-nos assim, mas o cadastro é uma coisa obsoleta. O cadastro que estava na Casa de Douro é uma coisa obsoleta. Senhores deputados, o cadastro não é uma coisa obsoleta. E não é uma coisa obsoleta até tendo em conta que quando um viticultor, e falo num viticultor, mas refiro-me a muitos viticultores que precisam, quando há vinhas velhas, e que precisam
de dados para poder classificar as suas vinhas, não é no IVDP, mesmo o IVDP tendo lá o cadastro, não é no IVDP que eles conseguem retirar os dados para fazer essas mesmas classificações. O IVDP, o que é que faz? Manda à Casa do Douro, manda o viticultor à Casa do Douro. Não, o IVDP não pede à Casa do Douro. Manda ao IVDP à Casa do Douro para que vá recolher os dados para depois voltar a entregar no IVDP. Pronto, este cadastro, que tanto querem apregoar de que ele é um cadastro obsoleto, ele não é obsoleto. Não é obsoleto. E ainda há muitos dados neste cadastro que são efetivamente e que têm efetivamente muito valor. E é um cadastro que a gente diz assim, é um cadastro que é da Casa do Douro. Queiramos, queira não, este cadastro é da Casa do Douro. Depois temos outra questão, que é esta questão que todos nós conhecemos, uns mais, outros menos, mas todos nós conhecemos, de que parte desta dívida também foi feita com o quê? Até determinada altura, e antes de ser retiradas as competências à Casa do Douro, a Casa do Douro tinha o poder de intervir na retirada do vinho em excesso aos produtores, e por isso se fizeram estoques. E depois desta retirada de poderes não foi ressarcida também. Portanto, isto é apenas um ou outro exemplo que eu gostaria de dar aqui, porque, entretanto, quando eu digo deve-se apurar verdadeiramente o que é isto da dívida, porque se há dívida da Casa do Douro ao Estado, e não só, mas que é conhecida, também há outra dívida que é preciso ser apurada para que as coisas também não tenham este número e este papão tão grande como todos nós andamos aqui a pregoar. Problemas da aguardente. Sr. Deputado, de facto, a região que se diz ser a região mais controlada do mundo, disse que é a região mais controlada do mundo, e quem lá está, e cada vez está a ser menos controlada, e menos controlada porque alguém tem interesse em que não seja controlada. E aquilo que nós verificamos, e vamos buscar a questão das aguardentes, é que efetivamente não há, e neste momento quem deve fazer o controle das aguardentes, toda a gente, e os seus deputados sabem quem é. E que neste momento, controle das aguardentes. Mas quem é que não sabe? E vá-se à região de Mercado de Douro, ao mais pintado, quem é que não sabe que se faz controle das aguardentes, que entra aguardente por tudo e quanto é sítio? Isto é fácil saber, e é fácil na altura das vindimas, na altura em que é preciso fazer os vinhos. Vá-se à região de Mercado de Douro e verifique-se o que é que acontece na região de Mercado de Douro. E não era tão fácil, quando a Casa de Douro tinha o poder de controle das aguardentes, ser as coisas assim tão havia, ninguém diz que não havia, mas não era tão grande. Sobre aquele estudo que assim me apresentou sobre as aguardentes, era de facto um bom passo. Era um bom passo que teria de ser acompanhado por outros, mas que seria um início e um bom passo para que nós pudéssemos ter uma situação diferente relativamente às aguardentes. E depois temos outra questão aqui, meus senhores, que isto não é também novidade para ninguém. Quando nós alteramos a lei, que permite que agora se faça a aguardente com subprodutos, isto foi para beneficiar quem? Eu tenho muitas dúvidas, se me disserem outra coisa, tenho muitas dúvidas. Mas eu também sei, não é, que com estes subprodutos, semintons e outros tais como os semintons, que até nem têm dentro de cá no país, têm cá no país e têm fora do país áreas e áreas de vinha, como é que também fazem entrar cá dentro, é, subprodutos destas vinhas que nem do país são? E, portanto, isto vem ao encontro de que, senhores deputados, para dizer isto, de facto, o fosso entre aquilo que é o comércio e
a produção é total. Não há equilíbrio nenhum entre aquilo que é o comércio e a produção. Isto é preciso contornar esta situação. E até porque, meus senhores, eu vivo, e nós todos nos orgulhamos, uns que vivem lá, outros que não vivem, mas que somos todos portugueses. Orgulhamos-nos de ter uma região, como é a região de Marcada de Douro, penso eu que sim. Região esta, que parte dela é considerada Douro Património da Humanidade. Mas, meus senhores, eu quero vos dizer isto. Isto é continuar desta maneira. E eu não tenho problema nenhum aqui em afirmar. Não tenho problema, mas sinto-me mal. Sinto-me mal ao afirmar isto. É que Douro Património da Humanidade, isto aí para a frente, nunca mais vamos ter uma região. Tenho que acabar? Não. Isto é. Não faz mal, eu apaixono-me muito a falar de Douro. Isto nunca mais será Douro Património, este Douro Património da Humanidade que nós temos. Mas quero-vos dizer que há gente, e gente bem situada, que diz, pronto, mas se desaparecer 5 viticultores, porque a questão é esta, é que quem desaparece são os pequenos. Se desaparecer 5, 6, 8 viticultores, alguém vai tomar conta destas vinhas. Meus senhores, mas alguém nesta casa pensa que há Douro Património Mundial sem pessoas? Um Douro Património Mundial com meia dúzia de pessoas lá, meia dúzia dos grandes, isto é Douro Património da Humanidade. Isto é desertificação. O Douro Património da Humanidade, e eu aqui quero dizer, o Douro Património da Humanidade, acima de tudo, é o número de pessoas, o número de pequenos e médios viticultores que existem naquela região. E por isso tenhamos cuidado com as afirmações que às vezes fazemos, porque estas afirmações são efetivamente muito complicadas. Depois, sobre a avaliação dos vinhos, o que é que eu tenho? Contratos. Também foram colocados aqui, pelo lado do Partido Socialista, a questão dos contratos. Era extremamente importante, e nós temos dito isto, era extremamente importante que o comunicado das vindimas, que acabou agora de sair, e que, embora nós achamos que tem algo de positivo, porque tudo o que sobe, né? E até uma das reivindicações da própria Avidouro é que houvesse aumento de benefício. Agora vamos ver os preços, porque nós também não vamos estar quietos nos preços, mas o aumento do benefício, mas há aqui, nós dizemos também que é insuficiente, mas há aqui outra questão que é o seguinte: nem nisso houve cuidado, porque não vou explicar o que são as letras A, B ou C, não vou explicar nada disto, toda a gente sabe aqui o que é a classificação das vinhas. Mas, nas letras A e B, manteve-se o coeficiente de 2013, no comunicado das vindimas de 2013. O coeficiente, mesmo tendo havido número de aumento de pipas, não é? No coeficiente das letras C, D, E e F, baixou. A que propósito, meus senhores? É que se baixam nas letras pequenas? A que propósito é que se baixa nas letras pequenas? Nós também sabemos porquê. Contratualização, Sr. Deputado João Ramos, do PCP também. Estas também acho que eram suas. Contratação do PCP. Que era o seguinte: nós veríamos, até porque isto já não é de agora, a Avidouro não reclama isto de agora, que era uma forma que é impensável. Não se vende nenhum produto neste país que se entregue as uvas, neste caso são uvas, sem saber que preço é que vão receber. É que não se sabe o preço que se vai receber. Eu vou lá entregar as minhas uvas e ninguém me diz quanto é que vou pagar. Ninguém. E eu só sei como me pagam a primeira tranche. Mais ou menos, porque depois ainda vou fazer acertos. Isto relativamente ao preço de vinho generoso Porto.
Porque relativamente ao preço do vinho de mesa, ao vinho de consumo, esse nem nada. Esse é que não há nada. E a gente diz assim, é justo pagar-se. Isto é o mais usual no Douro, pagar 100 euros por pipa de vinho, 100 euros por pipa, uma pipa de 550 litros. Mas isto nem sequer dá, para quê? Nem dá para a colheita, nem dá para a vindima, E depois temos outra coisa, meus senhores, e para alertar para esta situação, que é uma das nossas preocupações também, que não sabemos como é que vamos fazer, é com o tão baixo rendimento da produção, o que está a acontecer é, já não se fazem os tratamentos que a vinha necessita que sejam feitos. Já está cada vez mais a recuar naquilo que são os tratamentos necessários à vinha. Lembro que tenho que responder mais umas coisinhas. Desculpem lá, eu venho cá para o meu dia. Mas este facto, e por isso nós achamos que, efetivamente, os contratos, acho que deve haver contratualização de preços. Este foi de PS, não, há de facto um desequilíbrio. Agora é que foi, o Sr. Deputado João Ramos falou naquilo que era também o que é que se sentia na região relativamente a esta questão da retirada de poderes. Ó Sr. Deputado, isto é mais que visível. Quando nós vemos todas as entidades, ou quase todas, é evidente que não estamos a meter aqui o comércio, não é? Pronto. Mas que vemos todas as entidades e mais uma contra esta alteração ao Estatuto, não é? Isto não é diferente daquilo que pensam os viticultores. Os viticultores, também na região, estão contra a alteração do Estatuto da Casa do Douro. Também acham que se deve fazer o saneamento financeiro, que se apure bem as coisas para se fazer o saneamento financeiro, mas estão contra a alteração ao Estatuto da Casa do Douro. Até porque, com esta alteração do Estatuto da Casa do Douro, então se nós já temos um desequilíbrio total, acabamos com a produção com os pequenos e médios. Como já foi dito aqui, é evidente que o próprio comércio já tem e já produz também muito vinho. Agora, avaliação do património e da lavoura e avaliação dos vinhos. Aquilo que nós dizemos relativamente à avaliação dos vinhos, vai ser rápido, porque estou quase no fim. Aquilo que nós dizemos relativamente à avaliação dos vinhos é que isto. Eu não sou. Conheço as coisas, gosto e sei o valor. Às vezes nós até estamos errados. Sei o valor das coisas por aquilo que bebo e por aquilo também. E que não sou também nenhuma. Não desconheço totalmente as coisas. Mas por aquilo que eu bebo, não é? E que eu sei que um vinho de 10 anos não tem o mesmo preço de um vinho de 30 anos, de 40 anos. Portanto, no Douro, quanto mais o vinho mais velho é e mais envelhece, melhor é o vinho e maior é o seu preço. Coisa que nós não percebemos, não compreendemos como é que é possível. Na primeira avaliação que se faz, que são 199 milhões de euros, e que agora venha-se para os 137 milhões. Quer dizer, mas o vinho perdeu qualidade. Um vinho que, com mais de idade, sobe de qualidade e agora perde qualidade. Não percebo. Muito sinceramente, não percebo porquê. Não percebo. E também não percebo por uma simples razão. Até porque, já vou concluir, Sr. Presidente, até porque aquilo que vos quero dizer é que sobre esta matéria é que os próprios seguros que são feitos aos vinhos, e seguros estes, onde também está o Estado, são por um valor superior àquilo que foram os valores dos vinhos. Como é que é possível? Como é que é possível uma coisa desta? Não percebo. Relativamente ao número de viticultores, está a acabar, o interprofissional, o presidente do IVDP.
como fiel da balança, o Presidente do IVDP. O Presidente do IVDP, qualquer um que seja, não podia, se fizesse, era muito mau, não pode ter outra postura ao ser fiel da balança e pender para a produção. Porque a produção já está tão de rastros, não é? Que se o Presidente do IVDP ainda se vai pôr do lado e quando já temos propostas de quantitativos e de benefícios tão baixas, se vai pôr do lado então vamos ver, então acaba-se com a região e acaba-se com os milhares de viticultores. Sobre o número que apresentou a IVDP relativamente aos números dos viticultores, eu quero-vos dizer uma coisa, já disse isso também ao Sr. Presidente do IVDP, que nós reunimos várias vezes com o Sr. Presidente do IVDP e também já lhe disse, não se pode retirar. Eu se tiver uma pipa de vinho, de Porto, por exemplo, tenho uma pipa de vinho generoso, alguém tem o direito de me retirar que eu que não sou viticultora? E é isso que está a acontecer. E diminui-se. Não só dentro disto, mas este é o fator principal. Diminui-se o número de viticultores porque são pequenos. Isto não pode ser assim. Isto foi-nos dito pelo Sr. Presidente do IVDP. Eu não estou a inventar nada. Isto foi-nos dito numa reunião com o Sr. Presidente do IVDP. Por isso a situação é esta. Pronto, só quero dizer que a Avidouro vai continuar em defesa desta lei, com os viticultores, fazer tudo o que for necessário para que esta lei não vá para a frente. Obrigados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Estado, está concluída esta audição com a Avidouro. Vou pedir apenas aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas que suspendamos a nossa Comissão durante alguns minutos para darmos já de seguida entrada à Confederação Nacional da Agricultura e também para a audição sobre esta matéria. À Avidouro, queria agradecer a vossa presença. Ainda tiveram 30% de viva para a intervenção que aqui nos deixaram. Muito obrigado. Como viram, não há veto nenhum na intervenção. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado.